Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, aula de número 2, o majestoso Deus da criação, começando lá em Gênesis. Essa revista nova, né? Domingo passado vimos a introdução sobre o Pentateuco e hoje nós vamos começar com Gênesis. Vamos começar com uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos deste, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia e a cada manhã em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a minha vida na exposição desta aula. Abençoe cada um que vai assistir, Senhor, que vai tomar conhecimento de tudo que for falado, Pai, através deste vídeo, desta aula. Ó Pai, usa minha vida, coloca as tuas palavras na minha boca, e que teu Santo Espírito, ó Pai, aplique em cada coração, esclareça, dê o entendimento, a visão, possamos, ó Pai, te conhecer melhor, para te adorar melhor, para te servir melhor, conhecendo sempre o teu poder, teu amor e tudo aquilo que o Senhor revelou na tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela vida da nossa igreja, pelos professores da escola dominical, pela nossa escola dominical, a liderança, a superintendência, os nossos pastores. Abençoe, ó Pai, a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Amados, então nós vamos começar lendo o texto base, que é lá em Gênesis, no primeiro capítulo. Nós vamos ler o capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2. Gênesis 1, capítulo 1, até o versículo 4 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente, pois, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies,
e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Então, nós vemos a introdução aí, Gênesis, o capítulo 1, sobre a criação, como tudo veio a existir. O nome Gênesis, pessoal, vem do grego e significa origem. Então, exatamente o que a gente acabou de ler, a origem de todas as coisas. No capítulo 1, nós lemos sobre a origem dos céus e da terra. Inclusive, está sendo anunciada aí propaganda na televisão, né, na Rede Record, que em janeiro estreia a nova produção, aí, a nova novela chamada Gênesis. Não sei se vai ser fiel à palavra, mas por algumas cenas que eu vi aí nas propagandas, vai ser bem impactante, né? Ver toda a história ali de Noé, todo o início aí de Gênesis. Então, acho que vai valer a pena acompanhar pelo menos algumas cenas aí, algumas histórias. Então, o que nós vamos conhecer e nós vamos aprender nessa lição de hoje? Nós conheceremos características de Deus por meio das coisas que foram criadas e pelo modo como ele as criou. E nós vamos estudar também sobre a eternidade e o poder de Deus e os seus propósitos. Primeiro ponto aí da lição fala que no princípio, Deus. Então, nós vemos na aula passada, como introdução, o presbítero Carlinhos, né, falou aí uma ótima introdução, do Pentateuco. E o Pentateuco, o que seria? E retomando, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós estamos começando hoje o primeiro livro, o primeiro capítulo de Gênesis, né, que mostra como tudo foi criado e para que foi criado. Então, Gênesis é um livro que não nos apresenta uma religião, não nos apresenta um Deus criado, mas um Deus criador. Não é um Deus criado como uma cultura, como um povo, mas sim, nós vemos em Gênesis a primeira grande manifestação exterior desse Deus soberano. Então, Gênesis nos mostra, no seu primeiro capítulo, a grandeza desse Deus, o poder desse Deus.
que sempre existiu, que sempre é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Então, ele fez existir do nada todas as coisas, e através dessa criação, nos deu propósito, teve seus propósitos, e nos revelou durante toda a palavra de Deus, toda a história. Então, olha só, o Pentateuco é o primeiro registro da revelação, está aqui no primeiro ponto, no slide. Por meio dele, temos a primeira oportunidade de conhecer a Deus. Então, começamos a conhecer a Deus, quem Ele é, o seu poder, a sua soberania, os seus propósitos, em Gênesis, aí no primeiro capítulo, onde é a origem de todas as coisas. Em Gênesis, aprendemos sobre a origem de todas as coisas, com exceção do próprio Deus. A minha cunhada, esses dias, me falou, né, que a minha sobrinha perguntou para ela: mãe, quem criou Deus? Né, porque a gente ensinou que Deus criou todas as coisas. Quem criou Deus? Pergunta interessante, inteligente, de uma menina de 5 anos. Mas Deus sempre existiu. Então está em Salmo 90, versículo 2. Antes de se formarem os céus e a terra, ele, desde a eternidade, é Deus. Então, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ele sempre existiu. Então, ele é o criador e não a criatura. E hoje, na atualidade, nós vemos vários deuses, entre aspas, né, sendo criados conforme as conveniências de cada um. Deuses criados, criados para nos servir o homem, e não ser servido. Então, nós somos apresentados em Gênesis a um Deus que cria, e não a um Deus que é criado. Deus, ele é o quê? Ele é o criador, não a criatura. Então, ele é criador, ele é sustentador, ele é possuidor da terra e de tudo que nela há. Então, nós vemos aí em Gênesis, nosso Deus é um Deus criador, mas ele também sustenta, e ele também é o dono de tudo e de todos. Na letra A aí da revista, nós vemos a eternidade de Deus. Tá? Então, Deus, ele sempre existiu. Antes do tempo existir, antes do universo existir, Deus já existia. Então, aqui em Gênesis nós vemos, né, aí nos 6 dias da criação, que do nada Deus fez existir todas as coisas. Que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já pairava sobre tudo, né? Já existia. Então, essa é a primeira e grande diferença entre o Criador e as coisas criadas. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Então, Deus não se limita ao tempo, nem se limita ao espaço. Ele é eterno, ele é infinito. Então, aprender sobre Deus é estudar sobre alguém que a gente não consegue compreender plenamente, inteiramente. Né? Não tem como a nossa mente humana nós entendermos plenamente Deus. Mas cabe a nós, sim, cada vez mais aprendermos, lermos a Bíblia, para aprendermos sobre esse Deus e o que ele requer de nós. Então, nós não podemos compreender Deus inteiramente, mas nós conhecemos a Deus pelo que ele nos revelou na sua palavra, e nós aceitamos isso através da fé. Então, a revelação vem através da palavra de Deus, a Bíblia, e a fé através do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós só vamos conhecer esse Deus através da revelação e através da fé. Um Deus soberano, eterno e infinito. E nós, como somos seres limitados, né, não conseguimos compreender plenamente. Olha só a Confissão de Fé de Westminster, o que diz que há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível. Então, olha só quem é esse Deus, né? Um Deus que já tinha tudo planejado, um Deus que estava trabalhando, elaborando um universo perfeito, um universo
que todas as coisas conversam entre si, é perfeito, completo para nós habitarmos, para nós usufruirmos. Então, tudo o que existe depende desse Deus. E ele não depende de nada e de ninguém. Olha só o que diz lá em Apocalipse 2, versículo 16. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele, como ser infinito, não sofre a pressão do tempo. Nós sim, né, como seres finitos, seres limitados, nós não conseguimos lidar bem com o tempo, né? Mas Deus, por ser infinito, eterno, sempre existiu. Então, ele não se limita ao tempo. Ele não sofre essa pressão de tempo. Um dia como mil dias como um dia. Mas uma coisa é certeza, amados, que Deus ele cumpre e cumprirá todas as suas promessas, conforme a sua vontade, soberana vontade, e no seu tempo, que não é o nosso tempo. Então, a eternidade de Deus, agora o poder de Deus. Então, nós vimos que Deus é eterno. Antes de todas as coisas existirem, ele já existia. Ele não se limita ao tempo, é um ser infinito. E ele também é um Deus poderoso. Olha só Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então não tem desculpa. A própria criação já revela esse poder de Deus, esse Deus poderoso. Amados, não tem como aceitar, nós que somos cristãos, de um mundo tão lindo, tão perfeito, de um universo, planetas, céu, mar, animais, diversidade de fauna, flora, toda a criação, da gente compreender que tudo isso veio do nada, de uma explosão, que nós vemos do macaco. Isso sim é incompreensível. É muito mais fácil, muito mais digno nós crermos que existe um Deus criador, único, e que ele criou sim do nada todas as coisas. E todas as coisas perfeitas. Então, olha só, na criação nós vemos, lá em Gênesis, como nós lemos, que dia após dia Deus foi criando, dando ordem, e a cada ordem que ele dava, do nada as coisas vinham a existir, passavam a existir. Então Deus demonstra o seu poder imenso. A terra era sem forma e vazia, nada existia. E pela palavra de Deus, pela sua palavra, o que era nada se tornava tudo, se tornava belo, criava forma. E aí o mar, e o sol, e a lua, o firmamento, as estrelas, a separação das águas da terra seca, e as flores, as árvores, os frutos, os animais, os répteis, os seres dos mares, e cada coisa se encaixando, cada coisa da criação, e a cada dia Deus provendo tudo que nós íamos necessitar para vivermos nessa terra. Olha só, em Isaías 43:13, diz que antes que houvesse dia, eu era. No Salmo 33:9 nos diz assim, ó, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha só, repetindo o Salmo 33:9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse é o nosso Deus. Deus poderoso. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há poder maior do que esse poder. Poder de criar todas as coisas, de manter, de sustentar, de reger nossas vidas e todo o universo. Por mais que as pessoas não entendam, por mais que nós não entendamos. Esse imenso poder, nós começamos a aprender no Pentateuco. Nós começamos a entender e a aprender desse poder
em Gênesis, logo nos seus primeiros versículos, nos seus primeiros capítulos, e assim durante todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e depois Velho Testamento, Novo Testamento, e assim por toda a Bíblia, por toda a história da redenção, nós aprendemos sobre esse poder, sobre o plano de Deus, sobre tudo que foi criado, sempre com um propósito, sempre para a honra e glória do nosso Deus. Todas as coisas vieram a existir. Olha só, ponto 2, a criação do céu e da terra. Então, como eu disse aqui, nós lemos que a terra era sem forma e vazia. Aí no segundo ponto, a cada dia uma nova provisão era feita para que o mundo se tornasse habitável e cheio de belezas e perfeições. Então, a cada dia Deus ia criando. Haja luz, houve luz, né? Haja firmamento, separação entre as águas, e ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, né? Separação, aí apareça a porção seca, produz a terra relva, ervas que dêem semente. A cada dia da criação, Deus manifestando a sua provisão para que nós vivêssemos num mundo habitável, cheio de belezas e perfeições. Amados, se você já viajou de avião, você pode contemplar quando você está lá no alto, acima das nuvens, o poder desse Deus, a criação desse Deus. Quando você vai para um lugar, contempla uma natureza, como eu já tive o privilégio de ir, por exemplo, cataratas ali do Iguaçu, ou qualquer lugar lindo e perfeito que Deus criou, manifesta a manifestação do seu poder na natureza, né? Você pode, com certeza, você já conheceu lugares, assim como eu, que você ficou olhando e contemplando como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito, como Deus é poderoso, né? Cada detalhe, cada cor de cada pássaro, de cada flor, cada fruto e o seu gosto, o seu sabor, cada coisa perfeita. Eu estou aqui em Itanhaém, já fui ali contemplar o mar, e você contempla a beleza do mar, o céu, o firmamento, a natureza, né? Então aí você vê que ao final do processo de cada dia, Deus via que tudo que ele estava criando era bom, e no final de tudo, Deus viu que era muito bom. E realmente, amados, tudo que Deus criou foi e é muito bom. O pecado, sim, estragou tudo, mas a criação de Deus é maravilhosa. Então, tudo e cada parte buscavam revelar Deus e sua glória. Então, para isso fomos criados, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E cada pequena parte, grande parte e o todo da criação revela a Deus, revela o poder de Deus. Nós lemos lá em Romanos, por isso os homens serão indesculpáveis, porque nós conhecemos Deus através da natureza, através da sua criação. E todas as coisas foram criadas para a sua glória. Nas coisas criadas, podemos conhecer a bondade de Deus para conosco. Através dessa criação, nós vemos que Deus, além de ser poderoso, ser infinito, ser eterno e tantos outros atributos, Deus é bom. Deus é amor, é amoroso, porque Ele cuidou de cada detalhe que nós iríamos precisar. Olha só, que a revista fala, olha só. E Deus não parou ali. Em cada história bíblica, vemos que Deus, por meio da sua palavra, concede vida aos homens e demonstra o seu amor e cuidado por nós. Deus preservou Noé e sua família no dilúvio. Deus conduziu Abraão e seus descendentes no contexto de fome, de conflitos e guerras. Deus fez multiplicar o povo de Israel no Egito e no deserto sustentou-os com o pão do céu e a água que saía da rocha. No Salmo 145:9, afirma que as ternas misericórdias de Deus
permeiam todas as suas obras. Então nós vemos que Deus não parou ali na criação. Ele continuou durante toda a história, e nós vemos isso na palavra de Deus na Bíblia, cuidando, sustentando, provendo. E isso nós vemos claramente no Pentateuco. Então, todos esses feitos de Deus tinham como objetivo criar um ambiente no qual o homem andaria com Deus e teria comunhão com ele. Então, essa lição de número 2 é só o início, né? A criação e os atributos de Deus, desse Deus poderoso, criador dos céus, da terra, da minha vida, da sua vida. E depois, nas próximas lições, nós vamos aprender também como foi se dando esse Deus, esse relacionamento de Deus com o homem e a provisão de Deus em todas as coisas. No ponto 3 diz a palavra de Deus, o instrumento criador. Amados, Deus fez todas as suas coisas, todas as coisas ele criou por meio do quê? Da sua palavra. Olha que Deus poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Nós lemos aí em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, e aí assim se fez. Disse Deus, haja luz, assim se fez. Disse Deus, haja, e assim se fez. Então essa palavra é poderosa e nós devemos fazer o quê? Admirar a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. A mesma palavra que criou todas as coisas, em Gênesis, no início de tudo, é a palavra que nós ouvimos através do Evangelho. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nós devemos crer e obedecer. Olha aí no quarto ponto, o quarto item aí do slide. A palavra de Deus criou os céus e a terra. A palavra de Deus libertou Israel do Egito. A palavra de Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E essa mesma palavra foi pregada a nós por meio do Evangelho. E nós somos exortados a seguir o exemplo da criação e obedecer a palavra de Deus. E aí uma pausa para uma reflexão, amados. Nós temos obedecido essa palavra, nós temos obedecido a palavra de Deus, a mesma palavra que criou todas as coisas, é a palavra que hoje, para mim e para você, nos exorta, nos ensina, nos chama para um compromisso íntimo com o Criador. Então, nós temos obedecido essa palavra, nós temos ouvido essa palavra, nós temos lido essa palavra. Então, isso é extremamente importante nós analisarmos, nós refletirmos, cada um sua vida íntima, individual com Deus. Olha só, diz aqui na revista, não há dúvida de que a insistente repetição da expressão "e disse Deus", e depois "assim se fez", tem como objetivo gerar em nós essa admiração, confiança na palavra de Deus e no desejo de conhecê-la cada vez mais. Então, o desafio é feito a mim e a você. O desafio foi feito no passado ao povo de Israel e é feito também hoje, em 2020, quase 2021, para a nossa igreja, para o povo de Deus deste século. Né? Como temos ouvido a palavra de Deus, temos crido nessa palavra, temos nos submetido a essa palavra que é poderosa, que fez todas as coisas. A palavra de Deus criou os céus e a terra e hoje ela também nos exorta, nos chama e nós devemos segui-la. Amados, partindo para a nossa conclusão e aplicação da nossa aula. Então, nós vimos aqui os atributos de Deus. Nós vimos que, no princípio, Deus sempre existiu. Deus é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Antes de todas as coisas se formarem, ele já era. Nós vimos sobre a eternidade de Deus, um Deus eterno, um Deus imutável, poderoso. Nós vimos o poder de Deus, né? Ponto B,
que é um Deus poderoso que criou todas as coisas, mas não deixou elas por si só. É um Deus que é sustentador, é um Deus que provedor. Todas as coisas que foram criadas têm um propósito para sua glória e honra, mas também serve para nós habitarmos nessa terra. Nós vimos um pouquinho sobre a criação do céu e da terra, como Deus criou, que a terra era sem forma e vazia, e ao final de cada processo Deus viu que tudo era bom, e depois que era muito bom, e que o todo fazia parte, né, buscava revelar a Deus e a sua glória. E nós vimos também a bondade de Deus em cada coisa criada, para mim, para você, para nós, para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência, né, para o nosso relacionamento com Deus e com a criação também. E no ponto 3 nós vimos a palavra de Deus como um instrumento criador, que foi através da palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. Deus criou, Deus disse, Deus ordenou e tudo se fez. E que nós devemos também, assim como a criação, ouvirmos essa palavra e obedecermos a ordem de Deus, seja ela qual for. Então, olha só, conclusão, primeiro ponto, os atributos de Deus, ainda que incompreensíveis, né, ou seja, nós não podemos compreender plenamente com a nossa mente limitada, mesmo assim eles são admiráveis, e por isso ele deve receber toda a nossa adoração. Amado, a minha amada, meu irmão, minha irmã, nós devemos adorar esse Deus. Lermos Gênesis, que não é uma fábula, que não é uma invenção, que foi real, que realmente algo que existiu. Esse Deus é o mesmo Deus, o Deus poderoso. E nos resta adorarmos a esse Deus. Toda a nossa adoração a esse Deus que tem tantos atributos, que merece, é o único digno de toda a nossa adoração. Aí no segundo item, as demonstrações do seu poder e a certeza do cumprimento das suas promessas devem nos levar à confiança nele e renovar nossa esperança. Então, ou seja, como nós vimos que Deus, ele é infinito, ele não se prende ao tempo, ele não se limita, nós temos que confiar nesse Deus e renovar nossa esperança nele. Muitas vezes parece, nossa, Deus me esqueceu, Deus está demorando de cumprir suas promessas, Deus parece que não me ouve, Deus parece que, olha como está esse mundo, olha como está o nosso país. Amado e amada, descanse em Deus e nas suas promessas. Deus é um Deus, não é homem para mentir, é um Deus de promessa, e as suas promessas são cumpridas. Tá? Olha só, aprendemos nessa lição que o poder e a eternidade de Deus são a garantia do cumprimento de todas as suas promessas. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mesmo que gerações e séculos passem, todas elas se cumprirão. Então não há nenhuma promessa de Deus que passará. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará. Então nós terminamos essa lição compreendendo, entendendo de um Deus poderoso, de um Deus eterno, de um Deus bondoso, de um Deus que me ama, te ama, que me criou, que te criou, que criou todas as coisas e sustenta cada uma delas para a sua glória, para o seu propósito. Então, aprendemos que o poder e a eternidade de Deus são a garantia do cumprimento das suas promessas. Somos exortados a seguir o exemplo da criação, obedecer a sua palavra e, especialmente, obedecer a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus encarnada e proclamada por meio do Evangelho. Fazendo isso, nós receberemos a vida e os benefícios decorrentes de tudo o que Deus diz. Amados, eu queria terminar com a canção. Acho que não sei se eu vou conseguir cantar, né?
Mas não sei se vocês conhecem, creio que conhecem uma canção antiga que fala que nosso Deus é soberano. Então, a canção diz que nosso Deus é soberano. Ele reina antes da criação de tudo, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Desculpa a desafinação, mas essa canção resume bem a nossa lição, que devemos dar glória a Deus, adorar esse Deus, o Deus da criação, e que espero que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, que o Espírito Santo aplique no seu coração, no meu coração, essas verdades. Deus abençoe a cada um. Obrigado pela atenção de todos.